Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula, na verdade é a terceira, né, porque a primeira foi só a apresentação, de Fisiologia do Exercício. Só para relembrar, a gente não concluiu a apresentação da aula passada, a gente viu toda a parte de mecanismo de contração muscular, na verdade a gente reviu todo o mecanismo de contração muscular e faltou a gente finalizar a parte de metabolismo. Tá? Hoje está sendo um dia atípico, eu estou com um número muito baixo de alunos, né? Esse número baixo se deve provavelmente aí às chuvas e a questão da disponibilidade de internet. Então, como eu já havia combinado com a turma antes, eu vou fazer uma apresentação, vou concluir a apresentação da aula passada, mas eu não vou entrar em nenhum tópico novo para não prejudicar a galera. Tá? E também vamos torcer aí para manter a minha estabilidade de luz e de internet para que eu consiga continuar transmitindo a aula. Tá? Bom, então, repassando aqui bem de leve o que a gente viu nas últimas aulas, na verdade, na última aula. A gente viu o mecanismo de contração muscular, a gente viu como que funciona a questão da propagação do potencial de ação neuronal, como que o neurônio vai se comportar, como que o neurônio motor vai propagar esse potencial de membrana que foi estabelecido no repouso pela bomba de sódio e potássio e culminar com a passagem dessa informação lá para a célula muscular. Então, a gente viu aqui como que funciona o estado de repouso do neurônio. A gente viu a bomba de sódio e potássio, que aqui na tela está em azul, né? Os 3 átomos de sódio saem da célula, os 2 átomos de potássio entram, na verdade, os cátions de sódio e de potássio, né? E a cada ciclo a gente tem um consumo de 1 ATP. Tá? E eu estou enfatizando isso, porque o meu objetivo com essa apresentação é que a gente tenha um dimensionamento muito bom de como e onde acontece o gasto energético na célula, porque isso vai impactar bastante o desempenho físico. Tá? Bom, a bomba de sódio e potássio, ela vai a cada ciclo ficar com uma carga negativa em relação ao meio externo, mas não porque ela coloca negatividade para dentro, mas sim porque ela coloca mais cargas positivas para fora do que para dentro. Tá? Então, a gente tem o estado de repouso com a membrana polarizada. E para despolarizar essa membrana, eu vou abrir os canais de sódio, que é o que está na imagem maior aqui. Tá? Esses canais de sódio se abrem. E, ao se abrirem, a gente tem o influxo de sódio. Esse sódio ele entra na célula simplesmente porque a concentração extracelular é maior do que intracelular. A gente tem algumas máximas na biologia, na fisiologia humana, e uma delas é essa, que o sódio é o principal íon extracelular e o potássio é o principal íon intracelular. Então, quando um evento gera abertura de canais de sódio, a gente tem um influxo de sódio e isso faz com que a região aqui deixe de ficar negativa, a região intracelular deixe de ficar negativa e comece a ficar positiva. Isso leva à abertura de canais de sódio, voltagem dependente, que estão na periferia, que estão próximos ali àquela região. Como resultado, todos os canais vão se abrindo sucessivamente até o término dessa propagação do potencial de ação. Tá? Para essa célula retornar ao repouso, retornar ao estado de repouso, a gente tem abertura dos canais de potássio. Então, para o neurônio voltar à condição inicial, a gente tem o canal de potássio se abrindo, o potássio sai da célula e, logo em seguida, conforme as bombas de sódio e potássio forem atuando, a gente vai ter a reorganização do repouso. Bom, esse potencial de membrana ele vai trafegando em sequência até o terminal nervoso. Quando chegar lá no terminal nervoso, o que vai acontecer? A gente tem a liberação de neurotransmissores
que contêm, que estão contidos em vesículas essas que vão fazer o processo da exocitose para liberar esse neurotransmissor. No caso da célula muscular, o neurotransmissor que é liberado é a acetilcolina. Então, a acetilcolina ela é liberada, a gente tem um neurotransmissor aí pequeno, porém muito eficiente, que vai se ligar nos receptores da membrana plasmática, da fibra muscular, e ao se ligar, eles vão provocar a abertura de canais de sódio, ou seja, essa ligação neurotransmissor com proteína de membrana provoca um influxo de sódio na fibra muscular. Da mesma forma que no neurônio, essa fibra muscular ela está no repouso polarizada. Entra sódio, ela despolariza. O evento posterior a isso é a distribuição dessa variação de voltagem ao longo de toda a membrana, ou seja, a propagação do potencial de ação, até o momento em que cálcio, que está contido no retículo sarcoplasmático, que está aqui em roxo, sai, vai ao citoplasma, interage com a molécula de troponina. A molécula de troponina ligada ao cálcio, ela se torce, gira um pouco. E ao girar um pouco, ela tira esse filamento rosa, que é o filamento de tropomiosina, da frente do sítio ativo de actina. Resultado, os sítios ativos aqui, que são essas bolinhas em amarelo, ficam expostos, permitindo, então, que as cabeças de miosina se liguem a esse sítio ativo. Então, esse processo é muito rápido, porque a cabeça de miosina ela já quebrou a molécula de ATP, e ela está ávida por encontrar esse sítio ativo. E ao encontrar esse sítio ativo, ela vai exercer a sua função, que é conectar, puxar, e com isso o sarcômero todo encolhe. Então, quando os sarcômeros eles vão encolhendo, a gente tem como resultado final o músculo encolhendo, porque as miofibrilas encolhem, ou seja, se contraem, e o músculo como um todo vai contrair. O que eu estou querendo dizer com isso tudo? Esse processo é um processo muito rápido, ele é bem controlado, né? E a gente tem um intenso gasto energético, porque vai gastar energia lá para permanecer com essa membrana em repouso, vai gastar energia para receber a informação que está vindo do neurônio, vai gastar energia nas cabeças de miosina antes da contração acontecer, vai gastar energia ao longo dos vários ciclos que essas cabeças de miosina vão fazendo, ligando aos sítios ativos, puxando, soltando, repetidamente. E, além disso, para que essa célula relaxe, o cálcio precisa retornar para o retículo sarcoplasmático. E para ele retornar, a gente tem a atividade de uma bomba, que é a bomba de cálcio. Sérgio, o que significa isso? Significa que a gente gasta muita energia. E esse foi o gancho que eu utilizei na aula passada para entrar em metabolismo. Tá? Metabolismo ali, principalmente focado na fibra muscular, que é esse primeiro grande módulo da nossa disciplina. Por enquanto, perguntas. Vamos lá. Sei que eu falei rápido, mas é porque eu estou revisando a revisão da aula passada, que está ligada à disciplina de fisiologia lá atrás. Mas se vocês não tiverem entendido alguma coisa, perguntam, porque aí a gente vai elucidar essas dúvidas. Quando eu ouço esse silêncio assim, eu tenho dúvida. Oi? Pode continuar. Posso continuar? Essa parte foi, né? Então, vamos lá. Depois disso, eu sei que vocês já estavam meio cansados, mas a gente foi para o metabolismo. A gente entrou ali em metabolismo. Eu sei que metabolismo é cheio de setinhas, cheio de nomes, e isso às vezes complica um pouco, mas com essa imagem eu tentei simplificar o máximo possível. Tá? Então, o que a gente tem ali? A gente tem a chegada de 3 fontes energéticas, gordura, carboidrato e proteína. Tá? A proteína, ao ser digerida,
eleva a quantidade de aminoácidos no sangue. Uma boa quantidade de aminoácidos no sangue permite a adequada síntese proteica. A hipertrofia muscular está aqui. Na próxima aula, lá daqui a 15 dias, no mês que vem, a gente vai falar de adaptação muscular ao exercício físico. Então, a síntese proteica, que é extremamente necessária para que essa célula hipertrofie, para que esse músculo fique mais forte, contém ali mais actina e miosina, que são as proteínas contráteis, ela depende de um saldo positivo de aminoácidos, ou seja, eu preciso que tenha aminoácidos chegando e aminoácidos chegando de forma constante. Tem uma galera que consome uma grande quantidade de proteína para ganhar massa muscular, mas consome em poucos momentos do dia. Então, eu sei que essa turma tem uma galera aí da maromba, tem uma galera que faz treinamento de força, tem uma galera que é fisicamente ativa aí. Então, se o seu objetivo é ganhar mais massa muscular, você precisa de uma boa oferta de proteína. Porque essa síntese proteica que você deseja lá no seu músculo, ela depende de uma boa oferta de aminoácidos. Não é só isso, mas depende de uma boa oferta de aminoácidos e de uma oferta de aminoácidos bem distribuídos ao longo do dia. Se não tiver uma boa distribuição, vai dar problema. Por quê? Porque no momento, após a refeição, que está chegando muito aminoácido, a gente tem síntese proteica. Mas se eu ficar com uma oferta de aminoácidos pequena durante um período de tempo longo, seja por jejum ou seja por uma dieta que está um pouco desequilibrada, as proteínas do corpo vão ser quebradas, vão passar por proteólise para manter a quantidade de aminoácidos no sangue. E isso inclui o músculo. Então, o músculo esquelético, quando ele está recebendo uma boa quantidade de aminoácidos, a prioridade é síntese de proteína. Ah, Sérgio, mas eu almocei, depois eu vou para o trabalho, vou assistir aula e eu só vou jantar 10 horas da noite. Então, eu fico de meio-dia até as 10 da noite sem me alimentar. Às vezes até 10h30, 11 horas, que é quando eu vou comer alguma coisa, principalmente quando as aulas são presenciais. Tá? O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo é o seguinte: depois do almoço, tem bastante aminoácido disponível, o ambiente para a síntese proteica está ótimo. Mas, em compensação, conforme as horas vão passando, quando chega aí 7, 8, 9 da noite, os aminoácidos no sangue precisam ser mantidos, eles vão ser mantidos à base de proteína do corpo, proteína lá do músculo. Estou falando também de actina e miosina, falando de proteínas estruturais, proteínas de um modo geral. Então, vale a pena ter um bom consumo proteico, mas esse consumo proteico precisa ser bem distribuído ao longo do dia. Se não for bem distribuído ao longo do dia, não tem mistério. O sujeito não vai conseguir ganhar toda a massa muscular que precisa. Entenderam o porquê disso? Porque o que acontece? O aminoácido, quando ele tem o nitrogênio removido, quando ele vai lá para o ciclo da ureia, não tem volta. Eu vou jogar esse nitrogênio embora na forma de ureia pela urina. Quando eu precisar de aminoácidos, eu só consigo obter pela dieta ou pela minha reserva de proteína, porque eu não vou conseguir sintetizar todos os aminoácidos que eu preciso, porque eu não vou conseguir produzir nitrogênio. O nitrogênio é um átomo, eu só obtenho ele na natureza. Não vou conseguir produzir nitrogênio. Então, eu não consigo sintetizar aminoácido. O máximo que eu consigo fazer é pegar o nitrogênio de um aminoácido e colocar em outra estrutura carbônica para formar um aminoácido diferente. Isso a gente faz bastante, mas produzir do zero o aminoácido a gente não consegue. Tá? Então, a gente depende desse consumo alimentar. Tá? Se não houver o consumo alimentar, esses aminoácidos que estão no sangue eles vão ser mantidos em uma quantidade relativamente estável no sangue a partir das proteínas dietéticas. Perguntas? Perguntas. Então, vamos lá, vamos seguindo.
Carboidratos. Consigo obter carboidrato na dieta, consigo obter carboidrato a partir de aminoácidos, então eu produzo glicose a partir de aminoácidos. Consigo produzir glicose também a partir de glicerol. Não está na setinha aqui na imagem, mas eu consigo fazer isso. Então, é possível pegar o glicerol e utilizá-lo. Até inserir a setinha aqui, depois eu mando para vocês a imagem atualizada. Eu consigo pegar o glicerol e levar à produção de glicose. Isso eu consigo fazer. Mas é só o glicerol, o ácido graxo todo não, só o glicerol. Tá? Bom, essa glicose ela é fundamental para o fornecimento de energia, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Preciso manter essa glicose em níveis constantes no meu sangue. Para manter essa glicose em níveis constantes, eu tenho a glicose que é produzida a partir de aminoácidos, eu tenho a glicose que é obtida a partir das reservas de glicogênio, e o caminho contrário, que é quando eu tenho uma quantidade de glicose exagerada, é a síntese de glicogênio, a síntese de ácidos graxos, e numa condição de doença, de patologia, aí, de diabetes descompensado, eu tenho essa glicose saindo pela urina. Aí você vai me perguntar, Sérgio, então significa que se eu consumir uma dieta pobre em lipídios, mas cheia de carboidratos, eu posso ganhar peso? Posso vir a ganhar peso? Sim. Pode ter aumento de massa gorda? Sim. Por quê? Porque o excesso de glicose vai virar lipídios, que é o que está aí na imagem, a lipogênese. Então, ó, lipogênese é o quê? Produção de lipídios. Então, aqui a lipogênese vai ser exatamente isso. Pego a glicose, o excesso de glicose, produzo gordura, essa gordura é estocada. Tá? Bom, a gordura da dieta ela vai ser digerida, a gente absorve ácido graxo e glicerol, ácido graxo vai também para o sangue, a gente precisa manter a quantidade de ácido graxo. Se tem muito ácido graxo chegando, a gente tem lipogênese. Se tem pouco, a gente vai obter ácido graxo a partir daquela gordura que foi armazenada principalmente em adipócitos. Resultado, lipídios, ácidos graxos vão para o sangue para serem utilizados no metabolismo. Bom, com isso, a gente fecha aqui esse slide e vamos para o próximo. Que agora sim tem uma imagem nova aqui que tem muita informação para a gente analisar. E isso daqui, apesar dos vários nomes, eu vou tentar simplificar o máximo para vocês, porque aqui está um dos principais limitantes da atividade física. A gente vai ver mais à frente, daqui a um mês mais ou menos, a gente vai ver o VO2 máximo, a gente vai ver capacidade cardíaca, a gente vai ver capacidade pulmonar, que são outros limitantes da atividade física, do desempenho físico. Mas um dos principais limitantes está aqui, nesse slide, que é a renovação de ATP. Como a gente já viu, a gente consegue produzir uma grande quantidade de energia a partir daquilo que vem da dieta e fica estocado. Agora a gente vai ver os detalhes de como acontece essa produção. Tá? Por enquanto, está todo mundo me acompanhando? Para a gente seguir juntos aí e não ter nenhum grande problema? Sim, professor. Sim, professor, tranquilo. Tá tranquilo. Então, vamos lá. Primeira situação. Vamos falar do sujeito que está praticando atividade física. Tá? Alguém faz algum tipo de esporte aí? Ou treino? Pode ser até musculação ou algo do tipo? Tem. Musculação, corrida na pista. Então, o Isaías aí, apesar da camisa feia do Fluminense, né? Mas é, pelo visto, um desportista. Faz treino, faz corrida. Musculação e corrida, correto? Isso, é isso aí. Então, Isaías, tu é o meu exemplo de hoje, porque a gente está falando aqui de duas atividades físicas que
dependem de renovação de ATP, mas de uma forma um pouquinho diferente. Vamos falar primeiro sobre a musculação. Então, Isaías está lá. Isaías, vida tranquila, mansa, faz seu treino aeróbico pela manhã, final da tarde faz um treino de força. Estou inventando aqui, eu não conheço a vida dele, não sei, estou inventando. Né? Então, tá lá. O que vai acontecer com ele? Vamos começar falando sobre esse treino da tarde. Tá? O treinamento de musculação é um treinamento que a gente chama de treinamento anaeróbico. Então, ele é um treinamento que depende muito de um sistema que a gente chama de sistema fosfagênio. Sistema fosfagênio. Fosfagênio me lembra fosfato. Fosfato me lembra adenosina trifosfato. Me lembra creatinofosfato ou fosfato de creatina. Tá? Então, o sistema fosfagênio, né, é o sistema de ATP e fosfocreatina. O que significa isso? A gente começa a atividade física com uma certa quantidade de ATP. Se é uma atividade física com uma contração muscular intensa por um período de tempo curto, e aí eu estou falando da casa de 10 segundos, 15, 20 segundos no máximo, a gente tem essa atividade sendo mantida praticamente somente pelo ATP que já estava acumulado dentro da célula e pela fosfocreatina. Então, Isaías está lá treinando desde os seus 15 anos de idade, bem condicionado fisicamente, já malha um bom tempo, consegue chegar lá na academia e zerar todas as placas do voador. Bota todas as placas ali e vai, faz lá o exercício. Então, ele consegue extrair ali uma contração com uma intensidade máxima. E aí o educador físico chega para ele e fala assim, você vai fazer 3 séries de 8, que é o clássico da prescrição de exercício lá das salas de musculação. Tem outras prescrições, você pode fazer pirâmide, vai 10, 8, 6, e aí você vai aumentando a carga. Então, na última série, com 6 repetições, você já está lá com uma carga altíssima, sua articulação está pedindo arrego, mas isso é aula para o mês que vem, que a gente vai falar de articulação. Não? Mas o que está acontecendo no músculo ali durante aquela contração muito intensa? Primeiro, a gente tem neurônio motor estimulando muito a despolarização de membrana. Despolariza muito a membrana. Despolarizou muito, o que acontece? Eu tenho muito cálcio caindo no citoplasma, eu tenho muita cabeça de miosina interagindo com a actina intensamente, o máximo de interação possível. Eu estou recrutando todas as fibras musculares ao mesmo tempo para conseguir executar o melhor trabalho possível. E aí, o que vai acontecer? A gente precisa renovar esse ATP. A cabeça de miosina só funciona com ATP, não funciona com mais nada. Sérgio, mas a glicose ajuda, eu vou tomar uma creatina, vai ajudar? Vai auxiliar a renovação de ATP, mas não vai. A creatina não vai se ligar na cabeça de miosina, a glicose não vai se ligar na cabeça de miosina, glicerol, ácido graxo, aminoácido, nada disso se liga à cabeça de miosina, só o ATP. Então, como que a fosfocreatina vai funcionar nessa situação? Numa contração de intensidade máxima, num indivíduo bem condicionado fisicamente, a creatina fosfato, ou fosfato de creatina que já estava acumulado no músculo, ela vai pegar esse fosfato e vai doar para um ADP, e esse ADP vai lá na cabeça de miosina e permite um novo ciclo de interação. Entenderam a questão da fosfocreatina? Não adianta eu tomar a fosfocreatina e malhar logo em seguida. Por quê?
Porque a creatina que eu estou consumindo ali, tem gente que chega na academia, manda um scoopzinho, aquele pequenininho de creatina, são 3 gramas, 5 gramas, 6, depende do fabricante. Manda aquele scoopzinho, tem a galera que fala assim, não, eu sou brabo. Nem mistura com água, joga o pó direto na boca, joga a água em seguida e vai para o treino e ainda fala assim, ó, agora eu tô monstro, tomei a creatina, tô gigante, vou malhar igual animal. Aí o sujeito vai lá, acreditando fielmente que essa creatina que ele acabou de tomar vai ajudá-lo no treinamento, ele sofre do efeito placebo e realmente tem uma melhora de desempenho físico. Aí você vai falar assim, Sérgio, mas por que é um efeito placebo nessa situação? É um efeito placebo nessa situação porque a creatina que ele tomou precisa ser absorvida, transportada no sangue, acumulada no músculo e no músculo ser convertida a fosfocreatina. A creatina sozinha, ela não vai fazer nada, ela vai fazer quando ela está na forma de fosfato de creatina, ou creatinofosfato. Traduzindo, essa creatina que ele tomou vai ser absorvida? Vai correr pelo sangue, vai chegar no músculo e provavelmente o treino já vai estar quase no final quando isso acontecer e quando ela for praticamente na sua totalidade associada a fosfato, esse treino já acabou. Então, o que acontece? Essa creatina que ele tomou agora, antes do treinamento, vai ser utilizada no dia seguinte. Se ele tivesse tomado essa creatina pela manhã, aí sim, essa creatina que foi tomada pela manhã deu tempo suficiente para ela passar por todas essas etapas que eu falei e estar lá no músculo na forma de fosfato de creatina, esperando essa situação de contração muscular muito intensa. Esse é o sistema fosfagênio. O sistema fosfagênio depende do fosfato, está lá no ATP e na fosfocreatina, sendo que a fosfocreatina ela vai dar o fosfato para o ADP, ou seja, para a adenosina difosfato, para depois esse ATP, né, que foi gerado agora, ser utilizado pela cabeça de miosina. Pergunta, galera, vai. Tema polêmico, interessante, creatina. Podem perguntar, vai. Então eu pergunto, Sérgio, eu vou utilizar a fosfocreatina em qualquer tipo de atividade física? A resposta é não. Por que não? Porque ela só é utilizada por indivíduos bem treinados em contração muscular intensa, muito intensa. Então, é lá nas últimas repetições daquela pirâmide que foi prescrita, que o Isaías está lá, ó, botou todas as placas no voador e está lá. O cara de mal e tal, já quase na falha, o músculo tremendo, ali utiliza a fosfocreatina. Agora, no treino que o Isaías tem pela manhã, que é aquela corrida, vai lá fazer aquela corridinha, 10 km por hora, 11, 9, aquela corrida bem tranquila. É nessa corrida tranquila que ele faz, não tem um cenário ótimo para ter uma contração muscular super intensa e utilizar a fosfocreatina. E ainda tem mais. A fosfocreatina, a creatina, quando está acumulada lá no músculo, ela atrai água. E o músculo fica inchado, e o músculo fica pesado. Então, vamos pensar o seguinte. Vocês estão vendo a foto do Igor aí no perfil dele, né? O Igor é um sujeito que tem um percentual de gordura baixo, indivíduo magro. Se ele tomar a creatina, mas não fizer nada de atividade física, sabe o que vai acontecer? O músculo dele vai ficar mais inchado. Pouca coisa, não é... Ele não vai ficar, de repente, com o músculo super inchado para parecendo que eu fiz o fisiculturista. Não, vai ficar discretamente inchado. E aí, o que vai acontecer? O músculo vai ficar mais aparente. Vai ter melhora de desempenho físico? Não. Só se ele fizer uma atividade física de contração muscular muito intensa e for bem condicionado fisicamente para aquele tipo de atividade.
Notem que o condicionamento físico está muito associado à especificidade do exercício. Vou contar a história. Sempre conto história nas minhas aulas. Então, um sujeito que tem, por exemplo, uma alta capacidade de competir, por exemplo, em judô, devido peso pesado, forte e tal, ele dificilmente vai conseguir fazer uma corrida de longa duração num nível profissional. Ah, Sérgio, mas ele é atleta, ele está bem condicionado fisicamente. Tá, mas especificamente para o tipo de modalidade que ele pratica. Não estou falando que ele não vai conseguir terminar uma maratona. Provavelmente vai, mas não vai estar lá no pelotão do Quênia. Falando do peso pesado do judô. Por quê? Porque a composição corporal dele, porque a característica de fibra muscular, porque as características metabólicas dele, porque o treinamento que ele teve, porque as fontes de energia que ele tem disponível na célula, não favorecem essa atividade física de longa duração, e sim uma atividade física de força, de uma duração mais curta. Bom, aí você vai falar assim, Sérgio, tá, já entendi a questão da creatina. Então vamos agora para a renovação desse ATP. Observem em tela, tá, que a gente tem aqui em amarelo. Professor, Pode perguntar. você pode me falar sobre os efeitos colaterais sobre a creatina? Boa pergunta, Valdinei. Vamos lá. Um efeito colateral, você pode dizer que é um efeito colateral, é essa questão da retenção hídrica, porque isso aumenta o peso. Então, se você vai correr uma maratona, não faz sentido você utilizar de um suplemento que vai aumentar o peso do seu músculo e não vai ser utilizado para melhorar o desempenho físico naquela atividade. Então, você simplesmente vai transportar mais peso, e aí não vai fazer sentido, não vai valer a pena. Esse é um efeito colateral. Outra questão, que é uma questão bastante polêmica e que já foi bastante debatida, é a questão do dano renal. E aí eu tenho que contar essa história para vocês. Como é que funciona isso? A creatina, olha lá, misturei a creatina na água, deixei sobre a mesa. Ou então tem gente que vai para a academia, mistura a creatina na água, ou junto com outros suplementos, e vai tomando aos golinhos ao longo de todo o treino. O que vai acontecer? A creatina em solução aquosa, ela é convertida a creatinina, ela sozinha ela se vira em creatinina. A creatinina é um marcador de função renal. O que significa isso? A creatinina, ela é naturalmente produzida pelo nosso músculo. Então, quanto mais massa muscular, quanto mais pesado você for, mais creatinina você vai jogar no sangue. E se o seu rim funciona bem, ele pega essa creatinina e joga para a urina. Então, o nível de creatinina no sangue ele vai ser proporcional à sua massa muscular e à sua capacidade renal. Em indivíduos usuais, normais, não atletas, se tem muita creatinina no sangue, é porque o rim não está conseguindo filtrar. Opa, pensa comigo. Se a quantidade de creatinina no sangue está se acumulando, não é porque eu estou produzindo muito, é porque eu não estou jogando fora, porque o rim não está funcionando. Então, a creatinina ela é utilizada como um indicador, como um marcador bioquímico que auxilia no prognóstico, no diagnóstico de doença renal. Aí o que acontece? As pessoas começaram a tomar creatina, o nível de creatinina no sangue subiu. Subiu por quê? Porque a creatina é convertida a creatinina. E aí as pessoas criaram, os pesquisadores criaram a seguinte postulação. Se ao tomar creatina, a creatinina aumenta, é porque ela de alguma forma está lesionando esse rim. E durante um bom tempo ela chegou inclusive a ser proibida a venda sem receita, né? E aí o que acontece? Foi observado depois que não era porque o rim não estava funcionando, mas sim porque a produção estava muito aumentada. E ela, sozinha, ela não vai causar um dano renal. Então, se o indivíduo já tem um dano renal, aí a gente contraindica. Então, já que você estava perguntando sobre efeito adverso, a gente vai ter a contraindicação para quem já tem algum tipo de lesão renal,
independente do nível, tá? Mas efeito colateral diretamente, não. Tem alguns poucos relatos, é igual bula de medicamento, tem alguns poucos relatos de diarreia, de distensão, mas ela é uma substância que a gente naturalmente produz. A gente naturalmente produz creatinina. Então, não existe hipersensibilidade, assim, em quantidade significativa. Né? É um suplemento seguro, Valdinei, seguro mesmo. Né? A questão ali é só ficar atento se existe uma doença renal ou não. Se não existir, essa suplementação ela pode ser realizada. Valeu, professor, entendi. Obrigado aí. Tanto é que é um suplemento alimentar que você chega ali na loja de produtos naturais, está lá para ser vendido sem nenhum tipo de prescrição. Né? É claro que ser orientado auxilia muito, não só para obter o melhor resultado possível desse suplemento, mas até mesmo para você não jogar dinheiro fora. Fala, Lenon. Professor, uma dúvida. Se eu tomar creatina em excesso e, consequentemente, beber pouca água, dá algum problema no rim também? A privação de água gera mais dano no rim do que a suplementação de creatina nesse cenário que você está falando. O principal problema aí é privar o consumo hídrico. Aí gera problema. Perfeito, obrigado. O final da sua pergunta falhou. Fala, Isaías. Beta-alanina e creatina é praticamente a mesma coisa? Não, são funções distintas. Tá? Eu nem estava planejando falar sobre outros suplementos com vocês, mas vou responder as perguntas sem problema algum. Tá? A beta-alanina, ela funciona da seguinte maneira. Ela vai aumentar a quantidade de uma substância que se chama carnosina. Né? Essa substância ela atua como um tampão. Ou seja, o tampão é para regular o pH. Né? E aí, olha o que acontece. Faz até sentido com o que a gente vai ver daqui a pouco. Se, durante o exercício físico, existe uma produção muito alta de ácido, o músculo começa a doer. Sabe quando você está treinando, você sente no momento do treinamento aquela dorzinha doendo? Aí você fala assim, aí vem o educador físico, então vem aquele estagiário de educação física, né? Ele fala assim, está doendo? Está doendo é porque está dando resultado. O que está acontecendo aí? Tem até um pouco de verdade aí nessa fala. Né? Quando a gente tem uma carga de treinamento com uma intensidade alta, chegando ao ponto do fornecimento de oxigênio ser insuficiente, a gente começa a acumular ácido no músculo. Então, daqui a pouco eu vou falar do lactato, mas derivado desse lactato, a gente tem um ácido lático que vai se acumulando no músculo e o músculo dói. E aí o músculo começa a doer por causa do pH, o pH está caindo, o músculo dói e o desempenho físico diminui, porque foge do pH normal da célula. Então, a célula muscular, quando ela está num ambiente muito ácido, ela começa a não funcionar direito, ou seja, o desempenho físico cai. Aí você vai falar assim, Sérgio, então a beta-alanina ela vai ajudar nesse processo, porque ela vai aumentar a quantidade de um tampão. Exatamente isso. Esse é o princípio da beta-alanina. Ela vai te ajudar em atividade física em que exista muita produção de ácido lático. Quais são esses tipos de atividade física que utiliza bastante de glicólise anaeróbica? E é a produção de energia na ausência de oxigênio. A gente tem a maior parte dos esportes coletivos, futebol de salão, basquete, vôlei, handebol e por aí vai. Não. A gente tem as corridas de curta e média duração, mas não as de curtíssimo. Então, por exemplo, 1.500 metros. Produz bastante, depende bastante de glicólise até ácido lático. Então, eu estou falando de atividades desportivas que a duração está
a partir de alguns minutos, então estou falando de 5, 10, 15 minutos para cima, sem ultrapassar os 90 minutos. Tá? De acordo, alguns livros falam em 60 minutos também, mas uma atividade física em que você vai praticar, ou de forma intermitente, né? Aquela coisa do sujeito que corre, aí depois ele caminha, corre rapidamente, depois caminha, acaba acumulando mais ácido no músculo. Ou uma atividade física, por exemplo, você vai jogar aí um tempo de futebol, de handebol e tudo mais, você já pode estar com essa dor. E a beta-alanina ela vai ajudar nesse tipo de atividade física. Um bom exemplo disso é o CrossFit. O CrossFit também é beneficiado, o atleta de CrossFit também pode ser beneficiado do uso de beta-alanina. Já que a gente está falando de tampão, tem um outro tampão, ou seja, na verdade não é um tampão, mas uma substância que vai ajudar no controle de pH, que é muito barata e que o pessoal não usa, tá? Que é o bicarbonato. O bicarbonato não é uma base? O bicarbonato de sódio já foi estudado como um suplemento alimentar para ajudar no controle, ou melhor dizendo, na neutralização desses ácidos no músculo. Só que a dose é grande, então a dose pode chegar a 2 colheres de sopa de bicarbonato. É muita coisa, é muito desconfortável tomar bicarbonato. Seu estômago distende, o sabor é horrível, é salgado, não é muito salgado, mas é levemente salgado. E o negócio não... Sim, eu não gostei, mas tem gente que toma bicarbonato e vai ter esse efeito para ajudar o controle do pH muscular. Ajudando no controle do pH, esse músculo consegue permanecer numa intensidade alta por um tempo mais longo. Tudo bem? Então, falamos de creatina. Oi? Não, entendido. Muito obrigado aí. O bicarbonato vai ajudar no pH muscular, beta-alanina também. A diferença é que a forma de uso deles é bem distinta. A beta-alanina você precisa ir em torno de 6 semanas para ela começar a fazer resultado, enquanto o bicarbonato é logo em seguida. E aí, vou fazer esse link do bicarbonato aqui com a imagem. Tá? Eu falei para vocês que vai ter um acúmulo de ácido, principalmente em atividades anaeróbicas. Então, numa condição anaeróbica, eu vou ter o acúmulo de lactato. Esse lactato, ele deriva da glicólise. Opa. A glicólise, como o nome já diz, é a quebra de glicose, com o objetivo de produzir ATP. Para realizar a glicólise, pode ter ou não oxigênio nessa célula que ela vai realizar a glicólise. Eu não dependo de oxigênio. O que vai fazer diferença aí em relação ao oxigênio é o caminho do piruvato para a mitocôndria ou para ser convertido a lactato. Sérgio, explica melhor isso aqui. Vamos imaginar o seguinte cenário. Eu vou pegar 2 pessoas, contar essa história. Eu gosto dessa história. O sujeito ele foi lá no endocrinologista, aí o endocrinologista chegou para ele e falou assim, olha só, você está começando a ficar diabético, sua glicemia está alta, está quase batendo em 126, sua glicemia de jejum. Então, eu recomendo que você pratique atividade física. Aí, esse homem, lá na casa dos seus 25 anos, que está sobrepesado, talvez até obeso, ele volta para casa meio cabisbaixo, manda mensagem no WhatsApp, no grupo dos amigos, aqueles amigos de infância. Aí, tem um amigo dele de infância que fala o seguinte, olha só, é um nome hipotético para ele, o João. João, cara, tu tá precisando fazer atividade física? Vamos fazer o seguinte, vamos para a academia e vamos fazer uma corridinha lá na esteira. E aí a gente faz o seguinte, eu vou correr junto contigo. O João está totalmente sedentário. Totalmente sedentário. Mas ele está motivado. Ele está motivado por quê? Porque o endocrinologista chegou para ele e falou o seguinte, olha só, se você ficar diabético, a perfusão de sangue vai ficar cada vez pior.
Aí ele falou, nem sei o que é perfusão de sangue, então tá tudo bem. Aí o médico chegou para ele e explicou melhor, falou, olha só, você pode ter problema com cicatrização, porque o pouco de sangue que vai chegar lá na ponta do seu dedão do pé, ele está cheio de glicose, mas ele chega com muita dificuldade, então as bactérias ali não vão ser combatidas pelas células imunológicas que poderiam estar chegando pelo sangue. Além disso, o pouco de sangue que chega cheio de glicose, essas bactérias adoram glicose, então essas bactérias proliferam, vão fazer com que esse pé fique, o que a gente chama de pé diabético, né? As lesões ali são muito difíceis de curar quando o paciente está com a glicemia muito descompensada. Por conta da piora na perfusão sanguínea, ele vai perdendo gradativamente a capacidade de enxergar. Por conta dessa perfusão sanguínea ruim de sangue, o rim dele começa a não funcionar direito. O rim está também liberando muita glicose na urina. Até aí, ele não estava assustado. Mas aí o endocrinologista chegou para ele e falou o seguinte, olha só, vou falar a verdade logo para você. Paciente diabético descompensado tem problema de perfusão e, por isso, pode ter disfunção erétil. Falou em disfunção erétil para um homem de 25 anos, agora ele pensou, o quê? Não, diabético de jeito nenhum. Aí ele mandou mensagem lá no grupo dos amigos, falou, pô, gente, estou precisando perder peso, que o médico falou que a obesidade favorece muito o diabetes, e já vou procurar um nutricionista aí para mexer na alimentação, mas eu preciso de um apoio aí na atividade física. Aí o amigo dele chegou e falou, cara, vamos correr lá na esteira comigo lá na academia. Aí imagina o cenário. Olha o cenário. Um indivíduo bem condicionado fisicamente e o outro totalmente sedentário. Os dois começam a caminhar na esteira. E aí, esse amigo que está bem condicionado, ele fala o seguinte, que é o Isaías da história. O Isaías chega para o João lá, que está com medo do garoto não funcionar, né, se é que me entendem. Ele chega para ele e fala o seguinte, eu vou correr no ritmo de corrida que tu aguentar, eu estou aqui só para te motivar. Aí, o Isaías olha para a esteira do João, o João está lá a 6 km por hora, e aí a 6 km por hora ele já não está mais caminhando, ele já está dando um leve trotezinho. Para o Isaías, que está acostumado com corrida, está tranquilo, está tudo bem. Aí o João aumenta um pouco mais, ele vai a 8 km por hora. A 8 km por hora, ele está correndo. Está correndo devagar, mas está correndo. O Isaías vai lá e bota 8 km por hora na esteira dele. E aí está lá o Isaías, tranquilão, correndo. Aí ele olha para o lado. Como é que vocês acham que vai estar o João? O João já vai estar com o rosto todo suado, com aquela pizza gigante na axila, ofegante. Se for aquelas esteiras que tem medidor de frequência cardíaca, a frequência cardíaca dele já está lá em 140, 150. Mas ele está motivado. Ele está motivado, porque ele não quer deixar a namorada dele na mão. Então, ele está lá, correndo a 8 km por hora, se matando nessa corrida de 8 km por hora. E aí chega um momento que ele começa a ter dor. Ele vai ter dor por dois tipos. Primeiro é essa articulação dele. Está recebendo essa pancada toda desse excesso de peso. E segundo, porque o músculo dele está produzindo um monte de ácido. Está produzindo um monte de ácido por quê? Porque está fazendo muita glicólise. E essa glicólise, ela está produzindo ATP rapidamente. Esse ATP está sendo utilizado na musculatura, por exemplo, lá do quadríceps dele para auxiliar nessa corrida, para permitir ali actina e miosina em interação. Tá? Ele está consumindo as reservas de glicogênio dele. Observe que o que abastece a glicólise é glicogênio, glicose que estava no sangue
Essa glicose do sangue ela veio do fígado ou da dieta. Tá? Na célula ela recebe um fosfato e vai glicose 6-fosfato. Então, gastei energia para obter energia. Então, para eu obter energia na glicólise, eu preciso pegar a glicose e dar um fosfato para ela. Aí, eu vou começar a glicólise. Então, eu já estou gastando energia antes mesmo de obter energia. Outro elemento que ajuda na glicólise, que pode fazer com que a glicólise aconteça, é o glicerol. Lembrando que o glicerol vem do triacilglicerol, do triglicerídeo. Então, é aqueles 3 carbonos pequenininhos que estão lá no triglicerídeo. Outra opção é o aminoácido, mas o aminoácido ele não vai fornecer para a glicólise, mas sim ele vai fornecer carbonos que vão gerar o piruvato. Piruvato é um dos produtos da glicólise. Como produto da glicólise, a gente tem a ATP e o piruvato. E aqui está a diferença entre o Isaías e o João. O João é totalmente sedentário, está começando a correr agora. Ele está adaptado a esse exercício físico? Não. O que significa não estar adaptado? Significa que ele não tem uma boa quantidade de mioglobina nesse músculo. Mioglobina é a proteína que transporta o oxigênio dentro do músculo. Ele não passou pelo processo de vasodilatação e de angiogênese como uma atividade física. Se vocês olharem, se vocês pegarem, por exemplo, um maratonista, olha a perna do maratonista, ela é toda vascularizada. Isso é uma adaptação normal do exercício físico. Principalmente se o indivíduo for um pouco mais magro, você consegue ver notoriamente os vasos distendidos ali, aumentados, o calibre do vaso aumenta o número de vasos sanguíneos. Então, o Isaías, que está bem condicionado fisicamente, como é que está o músculo dele? Transportando oxigênio com facilidade. Por quê? O pulmão dele capta esse oxigênio, o coração consegue fazer com que o sangue flua com facilidade, o coração dele está bem condicionado, esse oxigênio chega no músculo enquanto a mioglobina num bom nível, o oxigênio chega lá na célula muscular, e esse oxigênio vai fazer com que o caminho do piruvato seja a mitocôndria, para a produção de energia. Agora, no João, esse piruvato que foi produzido a partir de glicólise não está indo para a mitocôndria, porque a condição dele é anaeróbica. Aí você vai falar assim, Sérgio, mas a corrida deles é idêntica. Os dois estão correndo a 8 km por hora. Sim, mas o resultado metabólico dessa corrida para ambos é diferente. Por que é diferente para eles? É diferente porque o Isaías consegue receber bastante oxigênio nesse músculo, fazendo com que esse piruvato vá lá para a mitocôndria e produza energia de forma eficiente. Tá? Já o João não. O João ele não está conseguindo oxigenar adequadamente esse músculo. O que acontece? Esse piruvato vai lactato, vai ácido lático, a gente tem acúmulo de ácido ali, esse músculo começa a doer. Gente, passam 10 minutos, o olhar de sofrimento do João é gigantesco. O João está sofrendo nessa corrida. Está com muita dor nos membros inferiores. O que vai acontecer com 15 minutos? Sabe aquele botão vermelho de emergência que tem na esteira? O João vai fazer aquilo dali igual era naquela brincadeira do passo a repassa do torta na calha. Ele vai dar um pancadão ali, ó. Para mim, chega. Chega, não vai dar. Para mim, não vai dar. Minha perna está doendo, estou todo suado. Meu joelho está doendo porque eu estou carregando esse peso todo, essa pancada na articulação está doendo. O meu tênis, que não é um tênis específico para a corrida, está machucando meu dedinho mindinho. Ele vai contar um monte de história e vai falar o seguinte, ó, não corro mais. Vai chegar para o Isaías e vai falar, Isaías, que ideia... Não vou nem falar porque está gravando, depois esse vídeo vai para o YouTube e o YouTube vai me cancelar. Então, que ideia... Isso aí que vocês imaginaram. Aí Isaías vai falar, cara, a gente estava correndo só a 8 km por hora.
Como é que está Isaías? Isaías está tranquilo, está pleno. Por que ele está pleno? Porque o piruvato, que foi produzido lá no citoplasma da sua célula muscular, está indo para a mitocôndria para produzir energia de forma eficiente. E ainda tem mais. Ainda tem mais. Olha como é que a situação ela é adversa para quem é sedentário. O objetivo do João não era perder massa gorda? Não era? Em algum momento, eu falei para vocês que ácido graxo foi utilizado nessa atividade física do João? Não. Sabe o que ele utilizou principalmente? Glicogênio e glicose. Já o Isaías não levou o piruvato para dentro da mitocôndria? Olha o que tem aí na imagem de vocês. Ácido graxo. Porque o piruvato, em combinação com a coenzima A, a forma acetilcoenzima A, que também é gerada a partir de ácido graxo. Então, nessa corrida, um indivíduo bem condicionado fisicamente, ele já começa a utilizar ácido graxo para a produção de ATP. Daqui a pouco eu mostro alguns detalhes sobre isso, mas em linhas gerais é isso. O ácido graxo que estava no músculo, que estava circulando, ele vai começar a ser utilizado na mitocôndria. Por quê? Porque tem oxigênio chegando, porque o piruvato está entrando na mitocôndria, porque a acetilcoenzima A precisa ser formada para produzir energia de maneira muito eficiente através da cadeia respiratória, cadeia transportadora de elétrons. Resultado: essa corrida de 15 minutos gerou dor, desconforto, vontade de parar, dor articular no João. Resolveu a perda de peso dele? Não. O que ele perdeu de peso ali foi água que ele transpirou. E essa água ele vai repor rápido, vai chegar no bebedouro, vai beber água de novo e repôs. Vai tomar Gatorade, Powerade, Marathon ou qualquer outro repositor hidroeletrolítico, vai repor essa água e eletrólitos que ele perdeu. Essa dor no músculo dele vai passar? Vai. Então, depois de uns 15, 20 minutos, essa dor muscular vai diminuir. Vai diminuir por quê? Porque o sangue vai fluir nesse músculo e vai tirando esse ácido. Só que tem um problema. Esse músculo que foi estimulado ali por esse exercício e tudo mais, ele vai tentar se adaptar. O processo de adaptação do músculo é caracterizado por inflamação. Esse músculo inflama. Se você tiver uma espinha inflamada, não vai doer? Se você machucou o seu joelho andando de bicicleta e esse machucado inflamar, não vai doer? Vai. Resultado, depois de 2, 3 dias, às vezes até no dia seguinte, o músculo que ele utilizou ali está doendo bastante. Aí, o João é um cara que gosta da vida fácil. Ele não gosta do caminho da dor. O que ele vai fazer? Vai se encher de anti-inflamatório para reduzir essa dor. Aí, nesse momento, o Isaías, que já assistiu minha aula, vai falar assim: João, tu tomou um monte de anti-inflamatório, mas a inflamação do músculo é o que vai provocar a adaptação dele, a hipertrofia, a melhora da capacidade dele. E com esses anti-inflamatórios todos que você tomou, você está prejudicando a adaptação do músculo ao treinamento físico. Aí o João pensa o seguinte: cara, Isaías, eu vou ser muito sincero contigo. Eu caí na tua de fazer essa corrida, não consegui correr nem 15 minutos direito, fiquei cheio de dor. Passaram-se 2 dias, eu estou com mais dor ainda. Não percebi nenhuma perda de massa gorda, de mudança de peso. Não quero isso para a minha vida, não. Aí o Isaías vai chegar para ele e vai falar assim: olha, faz o seguinte, vai lá na academia de novo, conversa com o educador físico, que ele vai te prescrever um treino para você, especificamente para você. Aí, o que vai acontecer? Com um treinamento bem adaptado, com um treinamento bem direcionado, bem prescrito para o João, ele vai conseguir queimar ácido graxo. Mas eu vou explicar isso daqui a pouco. Primeiro eu vou abrir para as perguntas. Façam perguntas, digam-me.
Vamos lá, perguntas. Aí você deve estar se perguntando, Sérgio, então não vale a pena ele fazer esse exercício físico da forma como ele fez? Vou dizer para você, não vale a pena. Não vale a pena porque está causando dor, está causando sofrimento. Normalmente esse público já não é um público com muita força de vontade, então a qualquer sinal de desconforto existe uma tendência de parar, tá? Do sujeito querer parar de fazer atividade física. Então, o que seria o ideal? O ideal seria que ele fizesse uma atividade física cuja intensidade fosse suficientemente grande, mas não exagerada, para ele, de forma que ele conseguisse levar esse piruvato para o interior da mitocôndria. E aí, na semana seguinte, o Isaías encontra de novo com o João, e o João está lá na esteira. Aí ele pergunta, vai correr de novo? Aí ele fala assim, o educador físico falou que, no máximo, eu vou fazer uma caminhada rápida. Correr mesmo, eu vou correr talvez daqui a uns 2 meses, 3 meses. Porque o que acontece? Para o João, essa caminhada rápida, ela já tem um efeito aeróbico. Não tem contrações musculares muito intensas, mas é o suficiente para estimular que esse piruvato, oriundo da glicólise, vá para a mitocôndria, participe desse ciclo, que é o ciclo do ácido cítrico, que também é abastecido por ácidos graxos, através da beta-oxidação. E, derivado do ciclo do ácido cítrico, do ciclo de Krebs, a gente tem várias moléculas cheias de elétrons. Esses elétrons passam pelas membranas plasmáticas da mitocôndria, mais especificamente pela membrana interna, por proteínas que vão produzir ATP com essa energia obtida desses elétrons, que é a cadeia transportadora de elétrons. E para isso eu preciso de oxigênio. Se não tiver oxigênio, a cadeia transportadora de elétrons não funciona, o ciclo do ácido cítrico não funciona, o piruvato se acumula e ele para de entrar na mitocôndria. E aí para tudo. A oxidação de ácidos graxos, a beta-oxidação de ácidos graxos também para. Então, para ter uma boa oxidação de lipídios, eu preciso de oxigênio, não tem jeito, eu preciso ter uma boa oferta de oxigênio. E para ter essa beta-oxidação, apesar da imagem aí ser só uma setinha, ali é lento, porque eu preciso ir quebrando esse ácido graxo, que normalmente é longo, tem 20, 18, 22 carbonos. Eu vou quebrando os pares para poder produzir energia de maneira eficiente. Essa é a beta-oxidação. Então, nesse caso, vale mais a pena o João ficar 40 minutos, 50 minutos nessa caminhada, que às vezes se torna mais rápida, às vezes tem até um pequeno trotezinho, do que ele só correr 15 minutos e depois ficar morrendo. Porque nessa atividade mais longa, vai dar tempo de quebrar ácido graxo, vai dar tempo de oxigenar bem esse músculo, e como resultado eu vou ter um acúmulo pequeno de lactato, um acúmulo pequeno de ácido lático. Resultado, dói menos, provoca mais oxidação de lipídios e não tem tanta lesão articular, porque a intensidade do treino está mais baixa. Aí você fala assim, Sérgio, isso é brilhante, agora eu entendo por que eu vejo na mídia, em influencers, em vários especialistas falando que, por exemplo, o idoso sedentário ele deve caminhar e não sair correndo por aí. Porque é melhor para ele uma atividade de mais longa duração do que uma atividade de curtíssima duração com uma intensidade muito, muito alta. Para quem quer perder massa gorda, a dica está dada. Você vai fazer atividade física que consuma bastante oxigênio. Dúvidas, perguntas? Perguntas? Vai, Isaías. Então, vamos lá. Se não tem mais perguntas, vamos aprofundar.
Então, alguns esportes, aí eu vou sair dessa questão do sedentário, do sujeito que é só um desportista, e vamos falar de atleta. Como eu disse lá no início da disciplina, a gente vai estar sempre mesclando ali o desportista, o sedentário e o atleta. Vamos lá, o atleta. O que vai acontecer? O atleta ele faz atividade física normalmente com o máximo de intensidade possível. A maioria das modalidades é assim. Tem uns que se poupam, tem algumas estratégias ali, mas, de um modo geral, a intensidade ela está sempre próxima do máximo ou submáximo. O que acontece, então, é que a duração do exercício físico é o que mais vai indicar qual é o tipo de via metabólica utilizada para a renovação do ATP. O que eu quero dizer com isso? Que os dois processos, glicólise e beta-oxidação, eles vão acontecer, mas eles vão acontecer em proporções diferentes no atleta. Vamos lá, vocês já viram a corrida do Usain Bolt, quando ele bateu o recorde dos 100 metros? É muito rápido, é muito rápido. Natação de 50 metros. O atleta que faz uma prova de natação de 50 metros, ele não precisa nem respirar, porque o tempo de prova ele é tão curto que ele nem precisa respirar. Nessas provas, como, por exemplo, levantamento de peso olímpico, aquelas provas de homem mais forte do mundo, vocês já viram? Tem várias provas maneiras, assim. Tem uma prova que eles pegam um Fusca, ou então pegam um carro pequeno, fazem um buraco no teto e no fundo. Aí o cara coloca, como se fosse um suspensório preso no carro, levanta o carro do chão e sai correndo com o carro. Ou pega bigorna, pega 2 bigornas, uma bigorna em cada mão, e tenta sair correndo. Ou então pega barril de chopp cheio e joga muito alto, assim, por cima de uma trave lá, para ver quem consegue jogar mais barris. Todas essas provas são provas curtas. Em alguns segundos elas terminam. Fala, Lenon. Fala, professor. Não, era da pergunta anterior, da questão anterior, antes de eu entrar nessa, porque quando o senhor falou, deu exemplo até de Isaías aí, que ele já treina mais tempo, e se um cara começar agora vai ter uma certa dificuldade, mas a mesma pessoa que treina mais tempo e faz uso de alguns produtos aí negativos, altera lá na frente, a galera se acaba já de rir, acaba já a alteração lá na frente pode ser prejudicial para essa pessoa, professor? Você fala para a saúde ou para o desempenho físico? Uso de anabolizantes, essas coisas injetadas. Para a saúde, a gente tem algumas questões aí que são importantes. Tá? Depois eu volto lá na questão da atividade de força. Tá? Vamos lá. O que acontece é o seguinte, existem diversos tipos de substâncias, as substâncias elas vêm evoluindo, né? As pesquisas vêm aumentando. Tem algumas substâncias que, inclusive, melhoram o desempenho físico sem nem ser hormônios. Tá? Tem várias coisas que eu não ia contar, mas eu vou contar. Vamos lá. Depois vocês pesquisem aí, ó, inibidor miostatina. O inibidor de miostatina nem é o hormônio, provoca crescimento, ganho de massa muscular, também é considerado doping. Tá? Essa substância aí, ela inibe uma enzima que é a miostatina, né? Então ela diminui a atividade da miostatina, que é responsável por controlar o limite de ganho de massa muscular, ou seja, ela limita o ganho de massa muscular. Então é como se eu reduzisse a ação de quem está impedindo, dificultando um ganho de massa muscular externo. E nem é hormônio. Tá? Mas, classicamente, falando aí em linhas gerais para poder te responder, quando o sujeito toma esteroides anabólicos, né, ele pode ter uma série de problemas. Né? Quando fala sobre esterilidade, né, o sujeito ele pode ficar estéril? Pode, porque
Quando ele toma muito esteroide exógeno, a produção endógena cai, às vezes fica tão baixa que é insuficiente para garantir uma boa fertilidade. Existem, por exemplo, eu vou falar qual é o pior problema. O pior problema para quem utiliza esteroides anabólicos, né, não é nem a ginecomastia, não. A ginecomastia é porque aumenta estrogênio, porque a testosterona ela é convertida a estrogênio, aí aumenta estrogênio no homem, aí o peito cresce e fica com o formato de mama feminina. Mas isso aí tem inibidor de estrogênio, tem cirurgia que vai resolver esse problema. O principal problema que eu vejo é o seguinte: existem alguns tipos de cânceres que são responsivos a hormônios. Não, tem câncer de mama. Câncer de mama, alguns cânceres de mama, eles são sensíveis a hormônios. Significa que, quando o hormônio aumenta, o câncer prolifera com muita facilidade. E aí, um sujeito que já teria predisposição a um câncer que é sensível ao hormônio, vamos supor que você tem esse câncer lá com 50 anos, 60 anos de idade. Ele pode ter esse câncer por conta dos usos de esteroides com 20 e poucos anos, com 30 anos. Então, essa é uma questão que eu considero que é a pior, né? Você pode estar acelerando uma doença grave que ia aparecer lá na frente, né? Tem um pessoal que tem no Netflix aí, talvez tenha até no YouTube, tem um documentário, né, que é quase um reality show da vida do Coleman. Documentário, vou botar aqui o nome certinho, documentário Coleman. O Coleman é o... Aqui, ó. Coleman é um fisiculturista, tá? Fisiculturista. Aqui. Ronnie Coleman The King. Tá? Vai contando a história desse atleta que é gigante, era gigante. O cara era muito, muito forte. Policial e tal, e aí treinava. Só que ao longo do documentário vão aparecendo histórias de outros atletas que utilizaram bastante esteroides anabólicos mais ou menos na mesma época e como que eles estão hoje, né? Então, vale a pena dar uma olhada nisso, porque o impacto sobre a saúde ele é bem relevante, bem importante, né? Então, vale a pena? Vou ser muito sincero, Lenon. Conforme a gente vai ficando mais velho, conforme a gente vai ficando mais maduro, a gente vai entendendo algumas questões da vida e a gente vê que utilizar o esteroide anabólico para ganhar mais massa muscular e ter um corpo com um determinado feitio passa a não fazer mais sentido na vida de algumas pessoas, né? Tanto é que a gente vê muito esteroide anabólico sendo utilizado por indivíduos mais jovens, e principalmente homens, porque a nossa sociedade faz uma pressão maior para que o homem seja forte. Para mulheres, isso também está começando a ficar cada vez mais evidente, tanto é que a gente vê também um aumento de esteroides anabólicos em mulheres, né? Mas para homens isso é muito mais forte. A nossa cultura ela associa a beleza masculina à força e a beleza feminina à magreza. Então, o ídolo de um jovem adolescente provavelmente é um ator forte, é o The Rock, por exemplo. Já para uma jovem adolescente, vai ser uma mulher magra, muito provavelmente, tá? E aí, conforme você vai ficando mais velho, você vê que isso não vai te levar a nenhum lugar e não vai fazer sentido. O problema é quando o sujeito utiliza isso a longo prazo, porque aí a chance de dar problema vai aumentando cada vez mais. E é mais problemático ainda quando o uso de esteroides anabólicos ele não é acompanhado por um endocrinologista. Porque, por exemplo, o endocrinologista ele vai acompanhar a saúde hepática, que é um órgão que é muito lesionado por esteroides. Ele vai acompanhar qual é o nível sanguíneo desses hormônios. Ele vai utilizar outros medicamentos que reduzem efeitos colaterais, como, por exemplo, o inibidor de estrogênio. E assim a coisa vai. Tá? Então, obviamente, eu desaconselho o uso. Tá?
boa parte dos indivíduos que utilizam, eles têm observem minha fala, eles têm um risco aumentado para transtornos de percepção de autoimagem corporal. De risco aumentado, de não conseguir se perceber como realmente é, e isso levar a um transtorno de ordem comportamental. Então, acaba que essa questão dos esteroides anabólicos é um problema para vários profissionais de saúde atuarem. Endocrinologista, psicólogo, por exemplo, na minha profissão, nutricionista, porque se o indivíduo utiliza esteroides anabólicos, o metabolismo dele está funcionando de uma maneira diferente. A quantidade de proteína que eu preciso dar na dieta é maior para poder compensar isso tudo. Então, tem uma série de mudanças ali na prescrição de vários profissionais. Tá? Tudo bem? Consegui te atender, Lennon? Perfeito. Não só a mim. Perfeito, perfeito. Então, vamos lá. Vou voltar para onde eu estava anteriormente, que era a questão da classificação do tipo de atividade física e das vias metabólicas utilizadas. Tá? No meu primeiro exemplo, a gente estava falando de levantamento de peso, homem mais forte do mundo, velocista, 100 metros rasos, salto em altura, salto em distância, principalmente salto em distância, é muito mais evidente isso. São atividades que a prova dura pouquíssimo tempo. A prova dura pouquíssimo tempo e depende muito de contrações musculares muito intensas. Então, por exemplo, imagina a força que é executada pelo quadríceps do sujeito que faz um salto em distância. Quando ele bate o pé ali para saltar, ele faz o máximo de força possível ali. Não dá tempo, nesse momento, de renovar ATP para essa contração muscular. Então, ele só vai depender do que já estava acumulado de ATP e fosfocreatina. Então, separa essa galera. Outra galera que faz atividade física por um tempo intermediário. O esporte que pratica dura 30 minutos, 40, 50 minutos. É uma atividade até de um tempo menor. Aí, ó, Isaías colocou a foto da criança. Olha como ele está hoje, como ele era. Né? Tem imagem pior dele atual. Tá? Bom, o que acontece? Nessas modalidades de tempo intermediário, como o esporte coletivo, vamos falar, por exemplo, de uma partida de futebol de salão. O atleta, ele vai ter esse caminho aqui, indo até lactato, como caminho preferencial, porque o tempo de prova é um tempo de prova intermediário. Então, são atividades, são desportos em que a forma de renovação de ATP precisa ser rápida. Então, eu preciso renovar esse ATP rapidamente. E a forma mais rápida de renovar ATP é a glicólise. Não é pela mitocôndria, e sim lá no citoplasma, lá na glicólise. Então, em provas como essa, a gente encontra mais desse caminho aqui, ó, de piruvato indo a lactato. Sérgio, mas tem cadeia respiratória? Tem, mas é pequeno. A maior parte da energia está vindo aqui, ó, de glicólise. Prova de 1.500 metros, o que vai acontecer? Principalmente formação de lactato. Tanto é que a gente pode identificar o nível de estresse do atleta mensurando o lactato. Vou mostrar o equipamento aqui para vocês. Ó. Existem equipamentos que são muito parecidos com aqueles de controle de glicemia, em que você vai ter ali a fitinha e vai analisar a quantidade de lactato. Tá? É possível, inclusive, mensurar a quantidade de lactato pela saliva. Vou mostrar aqui Está vendo aqui o equipamento? Para mensurar lactato. Isso serve para quê? Para ver qual é o nível de estresse que o atleta está chegando. Eu vou lá, pego a gotinha de sangue ou da saliva, pego a saliva e vejo a quantidade de lactato que tem ali.
e vou acompanhando ele, para ver se ele está chegando realmente ao limite metabólico que ele poderia chegar naquela atividade. Tá? E aí tem as tabelas de níveis de normalidade de lactato. Tá? O objetivo não é fazer análise de exame do bioquímico, mas só para vocês terem ciência de que isso existe. Qual o nome desse aparelho? Lactímetro. Tá? Então, o lactímetro é o aparelho que vai medir a quantidade de lactato. Então, essas modalidades, elas vão aumentar lactato e a gente vai ter, principalmente, glicólise como forma de renovação de ATP. Agora, quando eu pego uma atividade de mais longa duração, uma prova de ciclismo, maratona. Maratona é sempre um exemplo clássico de atividade física aeróbica. O sujeito vai ficar algumas horas correndo. Então, o que ele precisa não é de uma produção de ATP, uma renovação de ATP rápida. Ele precisa de uma produção de ATP eficiente. Então, ele precisa disso aqui. Ele precisa de cadeia respiratória, porque é a cadeia respiratória que vai produzir uma grande quantidade de ATPs e de forma bastante eficiente. Então, notem comigo. Um maratonista, se você observa a foto de um maratonista, ele tem pouca massa gorda. Por que ele tem pouca massa gorda? Por características genéticas, mas também por conta da atividade física que ele pratica, a forma como ele corre. Porque esse tipo de atividade utiliza bastante ácido graxo como fonte de energia. Mas eu quero deixar claro aqui um detalhezinho para vocês, tá? Que faz diferença quando você está pensando no exercício físico de longa duração. Notem que, para isso tudo funcionar, o piruvato tem que entrar na jogada. Então, não tem como eu manter atividade física aeróbica em alto nível sem realizar glicólise também. Então, eu sei que vocês veem nos livros a coisa separada. A glicólise, aí tem lá um capítulo que fala só sobre glicólise, aí tem um outro capítulo que fala sobre ciclo de Krebs, cadeia respiratória, por aí vai. Mas está tudo integrado, está tudo junto. A célula muscular, ela não para de fazer glicólise porque ela está em trabalho por 1 hora, 1h30, 2 horas. Não, ela continua fazendo glicólise. Então, se eu consigo fornecer, manter uma boa quantidade de glicose chegando, eu auxilio a atividade mitocondrial. Olha que interessante como as coisas estão todas linkadas. Tanto é que a queda de desempenho físico numa atividade aeróbica, normalmente, ela está mais relacionada com a queda de glicemia do que com a queda de ácido graxo. Até porque ácido graxo, em raríssimas exceções, a gente tem muito estoque de energia na forma de ácido graxo. Mesmo um atleta profissional, normalmente não falta ácido graxo para ele obter energia e renovar ATP. Tudo bem? Então, ó, 3 tipos de atividade física. Aliás, é bom que fique isso na cabeça de vocês ao longo do semestre. Atividade de força, curta duração, alta intensidade de contração muscular, sistema fosfogênico. Atividade física de longa duração, 1h30, 2 horas e por aí vai. Atividade física que depende de via aeróbica. Tá? Agora, atividade física intermediária, 30 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Atividade que depende de glicólise. Glicólise a ácido lático. Então, é uma atividade física anaeróbica. Opa, espera aí. Então, vamos voltar e finalizar fazendo o link com a situação do Isaías. Tá? Durante a manhã que ele fez atividade física de longa duração, aquela corrida lá, 10 km por hora, atividade física aeróbica. Quando chegou no final do dia, ele fez aquele treino de musculação, atividade física anaeróbica. Se num dado momento ele chegar lá na academia, a academia, por exemplo, está fazendo uma competição de supino, para ver quem é que consegue fazer
a maior carga para uma repetição de supino. Então, é só tirar a barra, descer e subir e guardar de novo. Se o Isaías for realizar essa competição, sistema fosfagênico. ATP, a fosfocreatina. Só. Não vai ter nem glicólise. Ou então vai ter competição de queda de braço. Já viram competição de queda de braço? O que aqueles caras gigantes utilizam ali como fonte de energia é ATP e fosfocreatina. Não dá tempo de fazer glicólise, não dá tempo de ter bastante ATP vindo de cadeia respiratória, de ciclo de Krebs, nada disso. A mitocôndria nem vai fazer parte desse processo. Tudo bem? Dúvidas? Dúvidas? A Maria aqui já falou que está com queda de luz lá também. Dúvidas? Percebeu que a disciplina é assim. Dependendo do questionamento de vocês, a gente vai caminhando e vai seguindo para aquilo que tem mais interesse. Então, a participação de vocês é fundamental nessa disciplina. Tá? Com isso, a gente termina o primeiro conjunto de slides aqui. Tá?